Olá, graça e paz, sou o pastor Marcos e hoje nós vamos meditar no livro de Números, capítulo 21, versos de 4 a 9. Nós estamos passando aí por uma chamada pandemia. Nós estamos há um tempo aí em quarentena, muitas vidas já foram ceifadas. Também há pessoas angustiadas, pessoas perdendo o emprego, pessoas preocupadas com o amanhã, pessoas aí já desenvolvendo problemas emocionais, psicológicos. Também temos pessoas aí em luto e uma grave crise que se instaurou e nós não sabemos quando isso terá um fim. Algumas pessoas levam de maneira mais tranquila, outros ficam desesperados, sem saber se voltaremos à rotina, quando as coisas voltarão ao normal. Bom, não sendo insensível àqueles que estão nos hospitais, não sendo insensíveis àquelas pessoas que estão chorando a morte de seus entes queridos, não sendo insensíveis àqueles que estão passando várias outras dificuldades, mas eu gostaria de chamar a sua atenção à luz deste texto para um vírus extremamente mortal que traz consequências para esta vida, que traz consequências também para a vida eterna e é um vírus que acomete a todos os homens e mina o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos estar atentos a este vírus muito mais do que qualquer coisa que possa nos causar um mal físico ou nos levar até mesmo a uma morte física. Surgiu uma grande preocupação em saber qual é a origem desse vírus. Será que foi mal cozido? Ou será que foi feito em laboratório? Será que é uma arma biológica? Qual é a origem desse vírus? Por que ninguém controlou esse vírus? Por que as coisas chegaram nas proporções que chegaram? Primeiramente, nos versos de 4 a 6, nós vamos observar a origem desse vírus que se chama pecado. O capítulo 21 inicia falando de uma vitória que Deus concedeu ao seu povo. E não foi a primeira, e não foi o primeiro sinal e milagre de Deus na vida do povo de Israel. O povo presenciou vários milagres da parte de Deus. Deus operou maravilhas, tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa. O povo foi testemunha ocular, eles presenciaram muitas das maravilhas que Deus operou. Mas nós sabemos que este povo é igual a nós mesmos. Nós temos dificuldades de crer em Deus, de caminhar pela fé. Nós tememos, nós desconfiamos e a nossa tendência a murmurar é muito grande. O texto diz que o povo continuou caminhando pelo deserto, contornando ali a região de Edom. E diz aí que o povo se tornou impaciente no meio do caminho. E isto levou o povo à murmuração, à falta de fé e a desconfiarem do cuidado de Deus e dos propósitos de Deus. Eles começaram a se tornar saudosistas da velha vida, saudosistas do Egito, do tempo em que eles ainda não conheciam a Deus e chegaram a chamar o maná de um pão vil. O povo começou a murmurar, a cair em incredulidade e a blasfemarem contra Deus. Nós percebemos aí neste texto que a origem deste vírus do pecado está no próprio homem, está no nosso coração. Não vem de fora, embora as influências externas, as tentações de Satanás se aproveitem das nossas fraquezas, mas é responsabilidade nossa. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Tiago vai nos dizer no capítulo 1 de sua epístola que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, mas que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. A cobiça é esse desejo pecaminoso, corrompido pelo pecado, que deseja as coisas fora da vontade de Deus, que perverte aquilo que é bom, que nos faz querer ser iguais a Deus. É aquilo que tentou os primeiros pais, que quiseram ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, e os levou a serem conhecedores na prática do mal, e eles moralmente caíram ali diante de Deus. Então o pecado está no coração do homem. Jesus disse que não é o lavar ou deixar de lavar as mãos que contamina o homem. É claro que você deve lavar suas mãos e passar aí o álcool em gel, mas estamos falando aqui em relação a pecado, a conduta, a caráter. Jesus diz que é o que sai de dentro que contamina o homem, não é o que vem de fora. É do coração do homem que brota toda a sorte de desejos, de motivações e de pecados e a própria capacidade de realizá-los. Então nós somos responsáveis. Nasce dessa falta de contentamento para com Deus. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, é o fato de nós deixarmos de glorificar a Deus e lhe render
graças. O pecado é a idolatria do coração. Nos faz idolatrar a nós mesmos, nos faz com que nós nos coloquemos como centro do universo, nos faz usar as bênçãos de Deus para pecar, nos faz ignorar a Deus e ter Deus mais como um servo utilitarista. O pecado está ligado extremamente ao orgulho, ao egoísmo, nos faz passar por cima dos outros e também a deixarmos de glorificar a Deus. A origem deste vírus chamado pecado, que corre desde o sangue de Adão e passou à sua descendência, está no nosso próprio coração. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este é um vírus que alcança 100% da humanidade, com exceção de um, que é Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Nele não havia pecado algum, mas todo ser humano na face da terra, que já pisou neste mundo e que ainda vai pisar, é nascido em pecado, é pecador, tem pecado no seu coração. Todos foram contaminados com este vírus e nós somos moralmente responsáveis diante de Deus. Nós sabemos aí como um vírus causa um caos em todo o mundo, também as consequências que ele traz para a nossa vida. Muitas pessoas aí estão internadas, muitas pessoas estão em tratamento e muitas acabaram morrendo, como também morrem de diversas outras enfermidades, mas que não têm tido tanto destaque aqui neste momento. Mas o fato é que este vírus, essas doenças, trazem consequências para a nossa vida e, enfim, também nos leva muitas vezes à morte. E de forma específica, este vírus, aí, o coronavírus, fez com que nós ficássemos distantes uns dos outros, este isolamento social. E trazendo aqui para o nosso contexto, falando de pecado, o pecado também traz consequências. O Senhor Deus diz que os seus ouvidos não estão fechados, nem sua mão encolhida, para que Ele não possa nos abençoar, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Quando Adão pecou, imediatamente ele se separou de Deus. Quando Deus vem ao seu encontro e Deus pergunta: onde estás? Claro que Deus sabia onde ele estava, era uma pergunta retórica, reflexiva. Adão já não estava ali mais para relacionamento, ele teve medo e se escondeu. Os nossos pecados nos separam de Deus, porque Deus é santo e Ele tem que condenar o pecado e o pecador. O pecado nos torna mortos espirituais, nós não temos mais comunhão com Deus, nós deixamos de conhecer o Deus verdadeiro e passamos a nos tornar idólatras. Mas o pecado também nos separa uns dos outros. A Bíblia diz, Paulo, por exemplo, aos Efésios, escrevendo, diz que nós éramos inimigos uns dos outros, que havia um muro de separação que só é derribado em Cristo Jesus. Mas nós nos tornamos hostis uns aos outros. Ao invés de nos vermos como uma humanidade de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, para mutuamente se amarem, se ajudarem e glorificarem a Deus, nós nos vemos como inimigos. Nós ficamos hostis uns aos outros, porque nós pensamos só em nós mesmos, no nosso bem-estar, no nosso interesse, e os outros, se não estão a nosso favor, eles se tornam obstáculos na nossa vida que têm que ser destruídos. E nós assim matamos as pessoas com ódio, com palavras, com ressentimento, com falta de perdão, com opressão. É o que a gente vê muitas vezes de pessoas umas oprimindo as outras, pessoas passando por cima das outras, pessoas lucrando em cima das outras, vendo as pessoas simplesmente como números, na sua ganância, no poder. Vemos também tantas autoridades massacrando o povo em nome do seu próprio bem-estar. Isso tudo vem em decorrência do pecado. Todo o mal que nós praticamos contra o nosso próximo, e muitas vezes contra pessoas que estão próximas de nós, se deve ao pecado. O pecado então nos separou de Deus e nos separou uns dos outros, traz consequências para a nossa vida, tanto por nos levar à corrupção, além de nos colocar numa situação de culpa diante de Deus, corrompe o nosso coração, as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos pensamentos que se tornaram obscuros, também corrompe a nossa prática e corrompe os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, e por fim nos leva à morte. Afinal, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É esse veneno de víbora que está no nosso coração.
E o texto aqui diz que o juízo de Deus sobre o pecado deste povo murmurador, neste deserto que eles estavam caminhando, foi levantar ali algumas serpentes que surgiram ali do deserto e começaram a picar ali aquelas pessoas, e elas foram ali envenenadas, estavam ali para poder morrer. E é muito interessante, didático, Deus aqui utilizar a serpente, afinal é símbolo do grande inimigo de Deus. Foi a serpente que tentou os nossos primeiros pais. Também no Egito era um animal adorado, se tornou ali símbolo de uma nação inimiga do povo de Deus. E agora, quando a serpente vem e pica aqueles homens, de maneira didática, Deus está trazendo à memória aquilo que eles já conheciam sobre o pecado e sobre o relacionamento com Deus. Ao verem aquelas serpentes ali no meio do acampamento e ao serem picados por aquelas serpentes, didaticamente Deus estava ensinando o coração deles. Isso tem a ver com o pecado. Isso tem a ver com tentação. Vocês cederam à tentação, ao invés de confiarem em Deus. Mais uma vez, ouviram a voz do coração corrupto, ouviram a voz da serpente, ouviram a voz de Satanás, e ouvir a voz de Satanás leva à morte. Mas por fim, em terceiro lugar, versos de 7 a 9, nós encontramos aí a cura. Creio que todos estão aí esperançosos, estão aí angustiados em certo sentido, aguardando uma cura, um remédio que de fato seja eficaz, aguardando aí uma vacina contra o coronavírus. E de fato será algo que trará muita alegria, será uma bênção se logo eles conseguirem aí este medicamento, tanto para salvar vidas, como também para que nós possamos voltar todos às nossas atividades, que também são importantes. O texto diz no verso 7 que o povo veio até Moisés. É interessante porque antes eles estavam reclamando de Moisés, mas agora que a coisa apertou, eles vão até Moisés, que era líder do povo. Moisés era o mediador entre o povo pecador e Deus. Não que Moisés não tivesse pecado, mas Deus escolheu Moisés. E o texto diz que Moisés então orou. Moisés intercedeu a Deus pelo povo. Moisés se apegou à graça e à misericórdia de Deus. E o texto diz que Deus ouviu a oração de Moisés. Mesmo o povo merecendo morrer pelos seus pecados, mas Deus demonstrou graça e misericórdia. Deus se mostrou justo ao revelar o pecado do povo e punir o pecado. Mas Deus agora se revela gracioso e misericordioso ao ouvir a oração de Moisés. E é um pouco curioso o que Deus faz aqui, de maneira também didática e ilustrativa, de como Moisés deveria fazer para que o povo fosse curado. Como eles foram picados por serpente, Moisés deveria fazer uma serpente de bronze, colocar ali sobre uma haste, levantar aquela serpente e dizer ao povo: aquele que olhar para essa serpente com fé será curado. E por que Deus está fazendo isso? Deus está ensinando o povo no deserto. É o que nós falamos que é uma fase de infância na vida da igreja. Deus tem que usar muitas ilustrações, muitas coisas visíveis, palpáveis, para que o povo entenda realidades espirituais e eternas, maravilhosas. E como foi a serpente que picou, que nos lembra o pecado, a desobediência, a queda, o povo não seria curado pela fé na serpente de bronze em si. Aquilo não deveria virar um ídolo, algo místico, algo ali que tivesse algum poder, alguma magia naquele objeto. Era um meio deles colocarem a fé no Senhor Deus. Deus é quem providenciou aquele meio. E a fé, em última análise, deveria estar no Senhor e no meio que Ele proporcionou para curar o povo. E o texto diz que quando o povo colocou a fé no Senhor, através daquele instrumento que Deus ali utilizou, o povo foi curado, vidas foram salvas. O efeito daquele veneno foi revertido e houve salvação. E a Bíblia também diz que Jesus se fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Jesus, este Deus homem, este Deus que se encarnou. Jesus, este Deus homem, este Deus que se encarnou, nele não havia pecado algum, na sua natureza humana não havia pecado algum, mas ele foi à cruz levando o pecado de outros. Ele oferece a Deus uma justiça perfeita no nosso lugar, pela sua vida perfeita em cumprimento à lei de Deus, e também de maneira passiva ele recebe ali toda a condenação
que a sua igreja, que o seu povo merecia, que nós merecíamos pelos nossos pecados. Ali ele morre a nossa morte e nós também espiritualmente morremos ali com Cristo, porque estávamos unidos a Cristo Jesus. E Jesus diz aí a Nicodemos neste diálogo que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Agora nós entendemos melhor o porquê de serpente. Porque Jesus, quando é levantado na cruz, ele é levantado nos representando. Ali ele se faz maldição por nós. Ali estava sobre ele os nossos pecados, aquilo que nos era mortal, aquilo que nos condenava à morte. As nossas transgressões estavam sobre Jesus, aquele que se fez maldição por nós, que foi pregado no madeiro. Ali ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E hoje todo aquele que olha para Jesus, que coloca sua confiança em Cristo, é salvo. A nossa salvação está na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Esta serpente de bronze corria um grande risco de se tornar um objeto de idolatria. Graças a Deus que foi destruído, né? Porque hoje nós não temos que olhar para objeto algum, nós temos que olhar para Jesus Cristo pela fé, através da obra do Espírito Santo e do conhecimento da palavra. Porque é na palavra que a gente conhece o Cristo verdadeiro. Não adianta você crer no Cristo falso. Quando você crê no Cristo das Escrituras, no Cristo histórico que veio, morreu e ressuscitou na história, pela obra do Espírito Santo, quando a gente lança a nossa confiança nessa vida e para a salvação, na pessoa e obra de Cristo, olhando firmemente para Ele, autor e consumador da fé, é ali que nós somos salvos. É de Cristo que vem o antídoto para esse veneno chamado pecado. Em Cristo Jesus nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres da corrupção do pecado. Nele nós somos declarados justificados. Nele também nós somos santos. E através dele, pela obra do seu Espírito, essa santidade é comunicada a nós pelo processo de santificação. E também pela obra de Cristo, nós seremos salvos da morte. Nós vamos ressuscitar ainda que venhamos a morrer. Nós teremos um novo corpo, porque Jesus venceu a morte. E assim como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados juntamente com ele. Onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória foi ali na cruz, quando Cristo esmagou a cabeça da serpente. Que neste momento você cuide da sua saúde, cuidemos uns dos outros, estejamos atentos aos cuidados que temos que tomar, mas sem desespero, sem neurose, sem ficarmos aí com medo, mas confiantes em Deus, alegres em Deus, mas que possamos levar muito mais a sério o pecado. Que nós possamos continuar levando esta mensagem. O maior problema da humanidade não é uma pandemia, mas é porque ela está inimiga de Deus, destinada à condenação eterna pelo vírus do pecado que nos separa de Deus e traz consequências mortais e eternas. E o único antídoto é Jesus Cristo. Já há cura, já há um antídoto para esse veneno da serpente do pecado, que é Jesus Cristo, e essa é a boa notícia que nós devemos levar. Jesus certa vez disse aos seus discípulos que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada. Antes devemos temer a Deus, que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Corramos para Cristo, olhemos para Ele para sermos iluminados e levemos esta mensagem. Olhem para Jesus. É hoje, é urgente. Você não pode morrer sem entregar sua vida a Jesus Cristo. A morte só é revertida naquele que é o autor da vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.